Começamos o BG, gente, falando sobre um assunto pesado e ainda hoje vamos trazer para você essas informações. Uma criança que foi abusada, um menino de 4 anos abusado por um homem de 50. Mas agora um outro caso gravíssimo. Um menino de 3 anos morreu após dar entrada na UPA. Esse menininho aqui. Ele tinha hematomas e ele tinha sinais de abuso sexual. A polícia está investigando o caso e o principal suspeito é aquele que estava mais perto. Talvez uma das pessoas que esse menininho mais confiava na vida. O padrasto da criança. Foi no ar. Muito difícil. Pensar que eu vou chegar todo dia em casa e não vou ver ele mais. Não tô acreditando ainda. O desespero é de uma mãe que perdeu o filho de apenas 3 anos, de uma maneira brutal. Minha vida acabou ali. Acabou ali minha vida. Christopher Rodrigo Matos aparece sorridente nesta foto com a camiseta do time do coração. Ele foi trazido pelo padrasto Jonathan Veloso Cavalcante, de 31 anos, às 6h30 da manhã, em estado grave, na UPA de Cianorte, cidade onde a família mora, no noroeste do Paraná. O garoto já chegou em parada cardiorrespiratória e com vários hematomas pelo corpo, nos pés, nas mãos, no tórax, na cabeça e também com sinais de violência sexual. Os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de meia hora, mas infelizmente não conseguiram e o menino morreu aqui na UPA. Ela tem realmente vários hematomas pelo corpo, né? Escoriações e alguns hematomas já com sinais esverdeados, ou seja, são sinais de violência anterior. E na análise da criança durante o atendimento, ficou absolutamente constatado, né? A escoriação na glande do menino e também a laceração no ânus. Então, o que é absolutamente comprobatório, né, da violência sexual como mecanismo utilizado e que levou o resultado ao óbito da criança. Por conta dos ferimentos e dos sinais de abuso, a polícia foi chamada e levou o suspeito até a delegacia para prestar depoimento. A mãe também foi ouvida. Ela disse que trabalha de madrugada e que o filho ficava sozinho com o companheiro das 4 até as 7 horas da manhã. Depois disso, ele era entregue para a avó. O casal vivia junto há 1 ano. A mãe disse que nunca desconfiou de nada, mas que o menino tinha muito medo do padrasto. Algumas das vezes ele era meio agressivo, assim, sabe? Só que depois ele começou a mudar, ele começou a ficar diferente, assim, não mostrava mais esse tipo de pessoa, assim, sabe? Mas eu não sabia, eu não imaginava que ele era esse monstro. Ele falou pra mim que o neném chegou lá no UPA vivo ainda, babando e com os dentinhos travados, assim, sabe? Só que a médica falou pra mim que ele já chegou lá sem vida. Então ele tá invertendo. Ele mentiu pra mim. Mentiu. Ana ainda afirma que nunca tinha notado nenhum ferimento no filho e que na noite anterior ele estava normal, sem nenhuma marca. O que você acha que pode ter acontecido? Que eu não sei. A médica falou que ele foi abusado, sabe? Só que ele começou a fazer isso depois que eu comecei a trabalhar, porque antes ele ficava só comigo. Você tinha visto algum roxinho nele antes, ontem? Não, ontem não tinha nada, não tinha um arranhão dele, a não ser o roxinho nas costas que ele tinha caído uns dias atrás já. Mas ontem eu dei banho nele, tudo normal, ele estava perfeito. Não tinha um arranhão, nada. A avó também confirma a versão. Ontem estava tudo perfeito, ele só amanheceu roxo hoje, de manhã, que eu vi ele lá de manhã. A senhora viu ele lá? Vi. Estava bem machucado? Bem, tava bem machucado. Quando eu vi, eu nem acreditei. Eu não acreditei no que eu vi. A morte do garoto de 3 anos chocou toda a cidade, de pouco mais de 80 mil habitantes. Era uma criança muito adorável, amável. E acontecer isso com essa criança aqui no nosso bairro. Muito triste mesmo. Porque a gente é mãe, tem netos, né? Muito revoltante mesmo. Muito triste. Jonathan é o principal suspeito de ter cometido o crime. A polícia segue investigando o caso e a família clama por justiça. Quero justiça só, eu quero justiça pela vida do meu filho.
É o que eu quero. Que eu sei que nada vai trazer ele de volta mais pra mim. O que falar, né? Vendo uma criança, uma imagem de uma criança inocente de tudo. Aí a mãe também desesperada. Doutora Márcia, essa criança tem todos os sinais que indicam abuso. Talvez foi ali uma tentativa desse abusador, digamos assim, impedir que essa criança contasse para alguém. Não dá para explicar, mas as evidências estão aí, né, doutora? Acontece, Emanuel, assim, é um pouco difícil, é um assunto sempre difícil de tratar, né? Mas essa situação, geralmente, ela é progressiva. Talvez, em alguns momentos, ele não interviu no sentido de machucar a criança, mas sim de tocá-la, de progredir nesse sentido. E é provável que nesse momento em que ele quis uma atividade mais intensiva, a criança tenha reagido a isso. E no desespero de ter o que ele queria, né? Ou seja, manter uma atividade sexual com essa criança, acabou por matá-la, né? Isso, infelizmente, não é tão incomum assim.